Nossa lista de mistérios ainda está por vir. É uma tecnologia antiga e inacreditável. Uma máquina tão avançada que podia ter mudado o curso da história humana. O maior mistério antigo de todos. Esta é a lista dos 10 maiores mistérios do mundo antigo, com base naqueles que mais revelam sobre os segredos da antiguidade. Em 10º lugar, ficou o admirável pássaro de Saqqara. Em 9º lugar, lançando luz sobre os segredos do Antigo Egito, a luz de Dendera. Em 8º lugar, os misteriosos aviões de ouro da América do Sul. 7º lugar, os intrigantes hieróglifos de Ábidos. Na 6ª posição ficou a bateria de Bagdá. E em 5º lugar, o mistério das pedras colossais de Baalbek. Na 4ª posição, as famosas linhas de Nazca, no Peru. Em 3º lugar, ficou o misterioso pedaço de granito conhecido como Núcleo 7. Na 2ª posição, o singular e enigmático Exército de Terracota. Claramente, havia mais na antiguidade do que encontramos nos livros de história. Mas agora, chegamos ao topo da nossa lista. E prepare-se para ficar estupefato. Em 1º lugar, o mecanismo de Anticítera, um computador antigo. O mecanismo mais incrível e misterioso. Um dos maiores tesouros do mundo antigo. A história começou há pouco mais de 100 anos, perto da ilha grega de Anticítera. Um grupo de mergulhadores gregos estava sob a água procurando esponjas. Mas o que encontraram foi um navio naufragado, cheio de tesouros. Havia lindas estátuas e todo tipo de artefatos preciosos. E havia isto. Um pedaço corroído de bronze. O que podia ser? Foi levado para o Museu Arqueológico em Atenas e lá, um dos bronzes foi aberto, revelando rodas de engrenagem e inscrições. Rodas de engrenagem não eram conhecidas na era clássica, então aquilo era extraordinário. O que era aquele misterioso artefato aparentemente fora de sua época? Os debates na comunidade científica não cessaram desde sua descoberta. Mas somente quando foi radiografado na década de 70, o número total de engrenagens pôde ser visto e sua complexidade foi revelada. Quando foi construído, sem dúvida tinha mais, talvez 45 rodas de engrenagem. E foi só em 2005, 2006, que a aplicação de tomografia computadorizada em 3D, a estrutura do objeto, nos permitiu ver que mecanismo realmente estava dentro dele e o quanto o objeto era tecnologicamente avançado. Esta é uma reconstrução de como teria sido esse mecanismo altamente avançado. Mas para que era usado? Na frente do mecanismo de Anticítera, havia uma representação do universo, do sistema solar, com a Terra no centro e ao redor a Lua e o Sol e os planetas que eles conheciam na época. No verso do mecanismo, havia uma espiral no alto que era um ciclo da Lua, 235 meses ao longo de 19 anos. E na base, um disco que permitia prever se haveria um eclipse do Sol ou da Lua. Uma maravilhosa encapsulação do que eles sabiam sobre astronomia na época. O mecanismo de Anticítera previa e modelava aspectos do céu conhecido. Num sentido muito real, era um modelo manual do universo grego. O mecanismo de Anticítera permitia inserir dados e obter um resultado. Você inseria uma data e ele mostrava onde o Sol, a Lua e as estrelas estariam no céu naquela data. O que temos é um calendário computadorizado. Genial. Inserir dados, obter um resultado. Um computador. De fato, a tecnologia é notadamente semelhante ao que se considera o primeiro computador, inventado por Charles Babbage no século XIX.
Imagine o conhecimento e habilidade necessários para criar algo assim há milhares de anos. De onde veio esse conhecimento? Esse é o maior mistério de todos. Esse espantoso mecanismo representa não só uma fenomenal conquista técnica, mas a culminação de pesquisas que remontam a não se sabe quantos séculos. A sofisticação mecânica do mecanismo de Anticítera nos lembra que os gregos eram tão inteligentes quanto nós. A diferença é a base de conhecimento muito maior do que temos hoje. O que está mudando é a nossa visão do mundo deles. O mecanismo de Anticítera é nosso primeiro colocado porque revela que os antigos eram muito mais avançados do que pensávamos antes. Ainda não sabemos quem o fez ou por quê. É nosso mistério final. Sem o mecanismo de Anticítera, seria difícil compreender como o design e a tecnologia se tornaram sofisticados. E nos faz pensar o que mais estamos deixando de ver ou entender sobre o mundo antigo. Esse notável objeto revela mais do que qualquer outra descoberta que há muito mais sobre os antigos que nós não sabemos. São mistérios tão profundos que parece que nunca serão solucionados. Tecnologia super avançada milhares de anos atrás. Podemos estar certo de uma coisa: o mundo antigo continuará a nos surpreender e maravilhar. Sempre será um mundo cheio dos mais extraordinários segredos e mistérios.